Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Motivo de alegria estar retornando a esta casa, neste culto tão maravilhoso, com o tema Culto de Mulheres. Nós sabemos que ser mulher não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de força e de fé. Porque muitas das vezes as pessoas olham pra gente como sexo frágil, mas quantas situações a gente já teve que se levantar e lutar para permanecer de pé. E é nessas horas que a gente vê a grandeza e a força de Deus na nossa vida. Porque se não fosse a presença dele, o inimigo ele já teria até mesmo nos parado. Mas o Senhor ele tem nos sustentado até aqui. Aleluia. Quero agradecer aqui a vida da pastora Vitória, do seu esposo, o bispo Abraão, de cada irmã que me recebe com tanto carinho todas as vezes que eu venho para cá, de cada irmão. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Me faltam palavras para escrever a alegria que eu sinto de poder estar aqui nesta casa de oração, de adoração, para glorificar o Senhor. Amém? Agradeço acima de tudo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Êxodo. Glória a Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 12. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, bastante poderosa, aonde nós vamos conhecer um pouco mais do cuidado de Deus para aquele que é fiel, aonde nós vamos conhecer um pouco mais de uma mulher tão forte, tão perseverante na promessa, conhecida como Joquebede, aonde gerou o filho da promessa, Moisés. E nós vamos estar aprendendo muito mais da palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 12. Vou aguardar todos vocês acharem para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 12. Quem achou diz amém. Quem está procurando diz eu estou procurando. Então vamos ler aonde diz assim a palavra do Senhor. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Vamos pular para o versículo 17, onde diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Versículo 2 para a nossa meditação.
aproximou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo viu um menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama de hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai, pois a moça chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e o chamou seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. E a igreja cela com amém, Jesus. Levanta a tua mão para o alto e ore comigo. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós queremos mais uma vez ouvir a sua voz. Não permita que nada nem ninguém venha impedir o teu povo de ouvir, de te sentir neste lugar, pois a tua presença já se encontra aqui nesta casa. Eu quero te pedir, Senhor, usa a minha vida como instrumento. Vai adorando, vai orando, porque é uma presença de Deus que já está se manifestando aqui neste lugar. Enquanto você ora, enquanto você busca, há um peso de glória que desce sobre esta casa com resposta. Senhor, atenta para o clamor desta mãe, atenta para o clamor desta pessoa que está representando a sua família. Senhor, tu conhece a necessidade, o Senhor conhece o particular de cada um, e nós queremos te pedir: entra com providência, entra com resposta, entra com milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode sentar aplaudindo bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, esse tema seria: florescendo em meio à dificuldade. O cenário aonde o povo do Egito vivenciava é necessário a gente entender para receber através dessa palavra. Enquanto José ele governou o povo do Egito, você ser hebreu, você acreditar em Deus era um privilégio, era uma honra. Você era cuidado, você era bem tratado, porque a visão de José para o povo hebreu, para os filhos de Israel, era uma visão de prosperidade, de multiplicação. Porém agora, por permissão do Senhor, José ele vai falecer. E nisso que ele vai falecer, vai acontecer uma grande multiplicação entre o povo de Israel. José, por permissão de Deus, vai terminar a missão dele na terra. E agora vai acontecer uma multiplicação dos israelitas. Eles vão crescer, eles vão prosperar, eles vão ser a maior parte daquele Egito. Porém, nesse cenário de multiplicação, de crescimento, de bonança, vai ser levantado um rei chamado Faraó. E enquanto a visão de José era positiva aos filhos de Deus, aos hebreus, a visão de Faraó era totalmente negativa. Porque, primeiro, Faraó, ele não servia, ele não acreditava
as coisas de Deus. Segundo, quando ele percebe que os hebreus crescem e os egípcios não saem do mesmo lugar, ele começa a se preocupar. E qual é a preocupação dele? Se o crescimento dos hebreus continuar assim, eles podem muito bem se juntar contra os nossos inimigos e nos derrotar. E agora, Faraó ele vai colocar dentro do seu coração uma missão de destruir o povo hebreu, de destruir o povo de Deus. Observe que toda perseguição ela vem acompanhada de um espírito de inferioridade. Faraó ele vai olhar para os hebreus, aí ver o crescimento e não vai se sentir confortável, porque o povo egípcio não crescia, mas o povo hebreu crescia. Tem gente dentro da igreja que ela possui o espírito de Faraó, ela não quer ver o crescimento de ninguém, e nisso começa a gerar picuinha. Eu vou derrubar aquele irmão, eu vou acabar com a família daquele irmão, eu vou dar uma rasteira na vida daquele irmão. Eu acredito que eu não estou pregando pra gente assim, mas se tem alguém com o espírito de Faraó nessa noite, vai cair por terra, porque nós não fomos chamados para ser Faraó, nós somos chamados para ser hebreus, povo exclusivo de Deus. Quem pode aplaudir bem forte ao Senhor? Aleluia! Então entenda, todas as vezes que o inimigo colocar no seu coração esse pensamento de que aquele irmão está melhor do que eu, ou se não, colocar na tua cabeça, eu faço melhor, eu posso, eu vou, eu faço, repreende, porque esse espírito não é de Deus. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Então, toda perseguição ela vem acompanhada de um espírito de inferioridade. Talvez você tenha sido perseguida, talvez você tenha sido caluniada por pessoas ao teu lado que era para estar te apoiando, mas o Senhor me trouxe lá do bairro do Pan-Americano para profetizar. Descansa o teu coração, porque nesta batalha eu vou batalhar por você e eu vou te honrar na terra da tua aflição. Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus? Então naquele momento, Faraó ele vai buscar armas para tentar derrubar o povo de Deus. Irmãos, quando o inimigo ele vem contra a gente, se engana você se achar que ele vem só com uma arma. O inimigo ele é ardiloso, o inimigo ele é manipulador, ele tenta mexer com a tua família, não consegue, vai mexer no relacionamento, não consegue, aí mexe na tua saúde, não consegue, e vai buscando armas para tentar nos derrubar. E é por isso que a gente tem que estar preparado. E como é que eu fico preparado, Stephanie? É orando, é buscando a presença de Deus, porque é neste lugar que o Senhor ele
meninos, somente as meninas. Porém, ele não sabia que Sifra e Puá era hebreia. Ele não sabia que Sifra e Puá era também serva de Deus. E diante da ordem de Faraó, Sifra e Puá não vai obedecer. Irmãos, presta isso aqui que eu vou falar que é muito forte. Tem gente que, se for para ter um lugarzinho do lado do rei, até matar ele mata. Tem gente que, se for para ter um lugarzinho no banner, até derrubar o irmão ele derruba. Tem gente que, se for para estar bem na mídia, até falar mal de quem não é para falar, ele fala. Mas Sifra e Puá era serva de Deus, e elas não se rendiam à ordem do rei de Faraó. Ele poderia ser o rei, mas elas possuíam a presença de Deus dentro do seu coração. E quem possui a presença de Deus não é chamada para matar, é chamada para dar vida, é chamada para levantar. Cadê você que é serva de Deus, que é servo de Deus? Adore e aplauda o Senhor, porque Ele é fiel. Sifra e Puá vai declarar para Faraó: como é que a gente vai matar se a gente foi chamada para dar vida, se a gente foi escolhida para gerar vida? A gente não pode fazer isso. Irmãos, nós que somos escolhidos de Deus, a gente não pode se igualar às coisas deste mundo. A gente não foi chamado para derrubar o irmão, não. A gente foi chamado para levantar. A gente foi chamado para ser sal nesta terra. Tem pessoas, infelizmente, que mesmo dentro da igreja, elas querem matar o irmão que está do lado. E quando eu falo de matar, eu não falo que você vai lá pegar uma faca, pegar uma arma, não. Mata com palavras, mata com atitudes, mata com picuinha, com fofoca. Repreende isso, irmão. Nós somos chamados para sermos unidos na presença do Senhor. A união, ela faz a força. Para este culto de mulheres acontecer, teve toda uma união, teve toda uma preparação. E a igreja, quando está unida, ela cresce. E eu profetizo que vai ter união nessa igreja, vai ter crescimento neste ministério, porque grandes coisas o Senhor está preparando neste lugar. Aleluia. Então, o segundo plano de Faraó não deu certo, porque Sifra e Puá se posicionaram. Para você que é mulher, pega essa visão. Olha a importância de uma mulher quando ela se posiciona. Muitas crianças poderiam ter morrido na mão daquelas parteiras, mas elas se posicionaram. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Posicionamento. Ele quer de nós posicionamento como mulheres de Deus, para fazer a diferença. A palavra declara que a terceira atitude de Faraó para tentar paralisar o povo hebreu foi: a partir de agora, qualquer menino que nascer, independente se é parteira, se é mãe, se é familiar, não importa, vai pegar um menino e vai lançar no rio Nilo. Irmãos, a partir de agora, a gente vai entrar na história de Joquebede. Joquebede é uma mulher que intercedeu pela sua família. Quem tem família aqui? Levanta a mão. A família
livramento. Ela acreditava que o Deus a qual ela adorava estava no controle de tudo. Para você que é mulher, para você que é mãe, para você que é esposa, para você que é coluna dentro da tua casa, essa é a lição que o Senhor ele traz para nós através da história de Joquebede. Não permita que os problemas de fora atrapalhem a tua comunhão dentro de casa. Não permita que os problemas de fora traga briga, traga debate dentro da tua casa, porque a nossa casa é lugar de harmonia, é lugar de comunhão, é lugar de união. Então a gente não pode dar brecha para o inimigo entrar e roubar nossa comunhão. Joquebede não deu brecha, e naquele momento ela estava gerando, e ela gerou, e essa criança, conhecida como Moisés, veio para fazer a diferença. Sabe por quê? Antes mesmo de José ele falecer e terminar a missão dele, já havia sido liberado um decreto de Deus que o Senhor levantaria um homem hebreu para governar o Egito e para livrar o povo de Israel das mãos dos egípcios. E essa promessa ela vai se estender. E agora Joquebede ela vai gerar Moisés. E a partir do momento que Moisés ele vai nascer, tudo isso é relatado na história de Êxodo, capítulo 1, 2 em diante. Estou falando abreviado para a gente não tomar muito tempo, mas chegar em casa você pode estudar melhor. Joquebede ela vai olhar para Moisés e ela vai perceber que ele era diferente. Ela vai perceber que além de Moisés ele ser uma criança formosa, mas ele possuía algo especial. Observe que para Faraó, qualquer menino que nascesse, até mesmo Moisés, não tinha valor, tinha que ser morto. Mas para Joquebede, que era mãe, ela conseguia visualizar o valor que o filho dela possuía. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem aqui é mãe? Pronto. Para você que é mãe, o Senhor ele nos ensina através dessa palavra que não importa o que o mundo esteja falando do teu filho, o importante é aquilo que você enxerga nele. O importante é aquilo que você vê nele. Eu posso estar pregando para mães que você olha para o teu filho, ele é uma bênção, ele dá muito trabalho, mas eu quero que a partir de hoje você profetize: o meu filho vai ser um profeta, o meu filho vai ser levantado, o meu filho vai ser restaurado, o meu filho vai ser abençoado. Sabe por quê? Há poder na palavra de uma mãe. Há poder em todas as palavras, mas de uma mãe então, aí que há poder mesmo. Então todas as vezes que você olhar para o teu filho ou para a sua filha, independente, reconheça o valor que eles têm. Por mais que dê um pouquinho de trabalho, mas olhe por ele. Profetize que o Senhor ele pode e ele vai mudar o cenário da história do teu filho, porque o Senhor ele é fiel e ele pode fazer isso. Então por mais que para Faraó, qualquer criança, qualquer menino, até mesmo Moisés não tinha valor, Joquebede reconhecia o valor do seu filho. E ela pensou: olha, eu não posso lançar o meu filho no rio Nilo. Eu vou arrumar uma forma de tentar esconder ele. E foi assim que Joquebede fez. Ela pegou Moisés, ela amamentou e ela cuidou dele até o momento que ela conseguiu. Ela entregou o seu melhor para ele. Só que vai chegar um momento
de não ter mais como ela esconder ele. Então é a partir desse momento que Joquebede ela vai pegar e vai entregar Moisés nas mãos do Senhor. Eu estou pregando para mães aqui que a sua parte você já fez. Você cuidou, você ensinou o caminho, você educou, você deu o seu melhor. Mas chegou num momento que você não sabe mais o que fazer. E o Senhor está dizendo: é neste momento que eu quero que você entregue nas minhas mãos. Porque eu vou trabalhar, eu vou cuidar por você. Aleluia. A gente tem que entender que no nosso milagre existe a nossa parte e existe a parte de Deus. Aquilo que você pode fazer, o Senhor não vai descer do céu e vai fazer por você. É necessário a gente também fazer a nossa parte. Mas fica tranquila que a parte de Deus Ele vai fazer. A palavra declara que agora Joquebede vai pegar um cesto e ela vai cobrir aquele cesto. Vai pegar Moisés, vai cobrir ele também e vai colocar ele naquele cesto. E ela vai pedir para a irmã de Moisés pegar esse cesto e colocar ele no rio Nilo. Eu acredito que neste momento o coração de Joquebede estava apertado, porque por mais que ela confiasse em Deus, tudo ali poderia acontecer. Mas ela seguia acreditando no milagre. Não é errado você se preocupar. Errado é você não acreditar que o Senhor Ele pode mudar a situação. A palavra declara que a irmã de Moisés, ela vai colocar aquele cesto no rio Nilo. E o primeiro milagre vai acontecer. Porque em vez do cesto ele afundar, aquele cesto ele boia até a filha de Faraó. Levanta a tua mão, porque isso aqui já virou profecia. Tem gente que está olhando para o teu milagre e está achando que vai afundar, vai morrer, não vai ter jeito. Mas o Senhor está dizendo: eu estou sustentando o teu milagre. Eu estou dando livramento. Eu estou dando direcionamento. Aleluia. Porque aquilo que o Senhor Ele entrega, o inimigo ele não tem poder de matar. O inimigo ele não tem poder de roubar. Quem recebe isso pode aplaudir ao Senhor. Então, em vez, o primeiro milagre já acontece, em vez do cesto ele afundar, o cesto ele boia até a filha de Faraó. A filha de Faraó se encontrava naquele momento, e ela se encontrava ali se banhando com as suas criadas ao redor. E quando ela avista o cesto, ela tem curiosidade de abrir para ver o que é que tem dentro dele. E quando ela abre o cesto, ela observa: essa criança aqui é hebreu. Só que naquele momento é gerado dentro do coração dela um sentimento de compaixão. Por mais que o pai dela tinha dado a ordem de matar qualquer hebreu, mas ela sente compaixão e decide pegar ele para criar. Segundo milagre, o Senhor coloca compaixão dentro do coração dela para não matar aquela criança. Terceiro milagre, a irmã de Moisés vai observar toda essa situação acontecer, e ela se aproxima da filha de Faraó e ela fala para ela: olha, se a senhora quiser, eu posso pegar essa criança e levar ela para uma mulher amamentar e cuidar, e quando tiver maiorzinho eu trago para a senhora. E ela aceita a proposta. Quarto milagre, ela libera a palavra para a irmã de Moisés: olha, leva a criança
agora ele vai retornar para a casa de Faraó, para ser ali criado e abraçado pela filha de Faraó. Observe como as coisas de Deus é incrível. A ordem de Faraó era que nenhum hebreu permanecesse vivo, mas havia um hebreu dentro da casa dele, sendo levantado para fazer a diferença. Você não entendeu, mas eu vou profetizar. Quando Deus ele nos escolhe, até naquele lugar que a gente não era para entrar, a gente entra. Até naquele lugar que não era para a gente sobreviver de pé, a gente fica de pé e a gente é honrado. Sabe o que Deus está mandando é profetizar? Não vai precisar mudar de casa, de cidade, de bairro, não vai precisar, porque é na terra da tua prisão que eu vou te honrar. Quem recebe isso pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia! É na terra dos seus inimigos aonde o Senhor vai te levantar. É na terra que você foi ferido aonde Deus ele vai te honrar. Oh, aleluia! A fofoqueira ela vai ficar se mordendo, porque quem viver verá aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia! E a história vai declarar que Moisés ele vai se desenvolver ali naquele cenário, e no momento certo, na hora certa, ele vai livrar todos os hebreus da mão de Faraó, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero dizer para cada um de vocês que nós somos chamados para um grande propósito. Então a gente não pode se esquecer das nossas raízes. A gente não pode se esquecer da onde o Senhor ele nos tirou. Porque se Moisés tivesse perdido as raízes, tivesse perdido a essência, ele teria se igualado à vontade de Faraó, teria ficado igual os egípcios. Mas Moisés, ele não perdeu as suas raízes. Irmãos, se você quer ser abençoado, permaneça fiel a esta obra. Permaneça fiel à promessa que Deus ele fez para você. Permaneça fiel ao chamado que o Senhor tem na tua vida. Eu estou pregando para pessoas aqui que você tem passado pela dificuldade e você tem dito: eu vou abrir mão do chamado, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão daquilo. O Senhor está dizendo: não abra mão daquilo que eu te entreguei, não abra mão do meu chamado, porque eu vou te honrar nesta terra. Aleluia! Quem crê na honra de Deus pode aplaudir ao Senhor. Quem recebe essa palavra da parte de Deus, aleluia. Eu finalizo essa palavra dizendo que todos nós vamos viver a totalidade da promessa. Não importa quanto tempo você tem esperado, você tem sofrido, não importa. Quem suportar o processo vai viver a bênção por completo. Aleluia. Eu quero estar adorando a Deus com louvor. Quero convidar a igreja para se colocar de pé. Se coloque de pé, aleluia. Neste momento que nós vamos glorificar o nosso Deus, nós vamos declarar que a nossa casa, que cada um de nós vamos viver um milagre, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Santo,